Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, tá? Que é concorra a vagas com melhores salários. Essa questão do dinheiro, ela sempre é uma dúvida, né? Quando as empresas perguntam para você qual a sua pretensão salarial, a gente muitas vezes não tem coragem de falar a nossa pretensão salarial, apesar de saber o quanto a gente quer ganhar, quanto a gente precisa ganhar, né? Mas eu quero falar muito mais do que a questão de precisar e muito mais de querer. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Cíntia Aguiar, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e coach. E já tem alguns dias, que eu nem lembro mais quantos, eu venho aqui às 8 horas da manhã compartilhar minha experiência, falar sobre assuntos relacionados ao processo seletivo, as oportunidades de melhoria de emprego, o nosso crescimento, o nosso fortalecimento nesse momento aí de busca pelo mercado de trabalho, tá? E hoje eu vim trazer esse tema sobre a questão do dinheiro, sobre o valor, né? Quando a gente vai falar de salário dentro das empresas, é uma questão para muita gente bem constrangedora, que é natural, que é bem normal. Por quê? Porque nós vemos, a gente vê o dinheiro como uma coisa feia, né? Como sujo. E não vem falar pra mim que você não vê, porque você vê também. Tanto que a gente esconde essa informação. É raro dentro das casas quando você vê que as coisas são abertas, são claras. Geralmente os casais, um não sabe quanto o outro ganha, né? Eu não estou falando que é todo mundo, tá, gente? Estou falando que na grande maioria, a questão do dinheiro dentro de casa, com os filhos mesmo, a gente geralmente não conta pros filhos, porque a gente fica pensando, se eu falar pra ele quanto que eu vou ganhar, ele vai querer o meu dinheiro, pra irmãos. Então, essa questão do dinheiro, ela, de forma, na nossa raiz, ela já não é uma questão muito tranquila de resolver. E aí, quando você vai pro mercado de trabalho, ou você vai trazer aqueles seus padrões ruins, né? Ou você não vai entender como lidar com a oportunidade que você tem dentro das empresas. Então, tem formas de você ganhar dinheiro, como, na verdade, não é ganhar, é fazer dinheiro, né? Porque quando a gente pensa em ganhar dinheiro, a gente tem que colocar na cabeça que em algum momento, se eu ganho, eu vou perder. Agora, quando eu faço dinheiro, quando eu tenho a oportunidade de construir meios e formas de fazer esse dinheiro, eu vou conseguir administrar melhor isso dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, né? A Jéssica tá falando aqui, as pessoas têm uma crença errônea sobre o dinheiro, medo de lidar, justamente. O medo de... A gente não aprendeu, né, a usar o dinheiro, então a gente não sabe nem como merecer esse dinheiro. Por isso que eu digo que ele tem muito a ver com a questão do merecimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quanto dinheiro que você quer ganhar? Você já parou para pensar? Quando você vai buscar essa oportunidade no mercado de trabalho, quanto dinheiro você acredita que você quer ganhar? Se alguém te pergunta, fala assim, olha, eu vou te pagar o valor que você quer ganhar. Você tem de fato esse número na sua cabeça? Eu não estou falando de precisar, eu não estou falando de necessidade, estou falando de merecimento. De merecimento, porque uma coisa é eu precisar de dinheiro para pagar as minhas contas, outra coisa é eu saber que eu mereço, que eu tenho valor pelo meu conhecimento, que eu tenho valor na minha entrega. Então, quando eu vou para dentro de uma organização, eu preciso entender que não é a questão de somente eu precisar de um valor. É a questão de eu merecer essa quantia. E aí é a questão da crença que a Jéssica acabou de falar aqui também e que a gente precisa entender como que é o dinheiro, como é que a gente lida com o dinheiro, como que as pessoas falam do dinheiro para você. Então antes da gente falar sobre salário, sobre da gente conseguir, tá fixado aqui, sobre a gente conseguir pensar nessa questão do salário, a gente tem que pensar como que é a nossa crença, como que é a nossa vida em relação ao dinheiro. Eu tenho, na minha história, na minha relação com a minha família, questões muito graves com o dinheiro, questões muito ruins com o dinheiro. E eu fui percebendo isso ao longo da minha vida, que pessoas próximas de mim não lidam muito bem com o dinheiro, entendeu? E isso me causou muito mal durante a minha vida. Por quê? Porque eu ganhei muito dinheiro, mas eu não soube como administrar esse valor.
Não soube como administrar esse valor. Agora, uma das coisas que a minha família teve em relação ao dinheiro me ajudou muito também na hora de me posicionar dentro das empresas. Então, quando eu ia para o mercado de trabalho e eles me perguntavam realmente quanto era o meu valor dentro da empresa, eu sabia fazer isso. Então, eu nunca tive preocupação, eu nunca tive medo de não conseguir cuidar da minha vida, de pagar as minhas dívidas por eu não ter dinheiro. Claro que a gente passa dificuldades, a gente passa aperto, não é fácil, não é simples, mas se eu virar para você e falar que a vida está no azul, que eu tenho dinheiro na conta, muitas vezes a pessoa vai falar assim, ninguém tem dinheiro na conta. É muito comum a gente virar e falar assim, hoje já é dia 29, eu não tenho nem R$1 na minha conta. Então, é muito mais aceito eu virar para você e falar que eu tô quebrado financeiramente do que eu virar para você e falar que eu estou tranquila financeiramente. Então, essa questão do dinheiro, ela tá muito a ver com a questão do merecimento. E aí eu vou falar para você, quando você vai para o mercado de trabalho, você precisa ter muito bem claro quanto você merece, qual é o seu valor, como que é, quanto que você gastou, quanto que você investiu para esse seu conhecimento, para que de fato você receba as melhores oportunidades dentro do mercado de trabalho. Então, a primeira questão é saber que você merece. Por quê? Porque quanto mais você fala do que falta, mais o universo vai te entregar o que falta. Quanto mais você ficar colocando na sua cabeça que você não tem dinheiro para pagar os boletos, que você não tem dinheiro para pagar as contas, o universo vai trazendo isso para você. Por quê? Porque você lida bem com isso. Fulano tá bem, ele tá falando ali que tá faltando, então não traga a falta pro seu dia a dia. O ideal é você trazer como que fala? Você trazer não é a sobra, não tô conseguindo lembrar a palavra. Se alguém souber aí, escreve para mim, por favor. Então a gente precisa saber lidar com essa questão do valor, né? E aí eu vou contar para vocês um erro muito comum no processo seletivo quando a gente pede para a pessoa falar sobre a pretensão salarial dela. Ela geralmente coloca para baixo. Então, quando eu converso com a pessoa sobre quanto ela ganhava antes no trabalho anterior dela, não é porque eu quero pagar menos, mas é porque eu quero entender quanto que de fato para ela é prudente. Por quê? Porque se ela já tinha uma vida com um valor salarial ali na média que ela ganhava, ela tem um padrão de vida que precisa daqueles custos. Então eu, enquanto empresa, preciso entender como que ela vai lidar com o salário que eu tenho a oferecer. Então é assim, é por esse motivo que eu pergunto para a pessoa o quanto ela ganha. E muitas vezes a pessoa, o candidato, ele já vem na defensiva. Não, lá eu ganhava 8.000, mas agora, né? Agora, porque os momentos estão muito difíceis, por conta da pandemia, não tá fácil para ninguém. Então eu tô aceitando, tá? Ganhar menos. Eu consigo viver bem com 2.000. Como assim? Se você vivia bem com 8.000, às vezes nem tanto, e agora você quer 2? Empresa nenhuma vai contratar você se você ganhava tão bem antes por tão menos. Gente, não se iluda com isso. Não se iluda. Então, assim, você tá tampando o sol com a peneira. Então, e outra coisa que eu vou falar para vocês, a mesma preocupação que você tem de abrir esse leque, a empresa também tem. A empresa, quando ela procura o processo seletivo, quando ela não tem ali um salário fixo, ela fala o valor da categoria e ela diz para mim, Cíntia, mas eu estou disposto a pagar até tanto. Ele tem um piso e ele tem um teto. Só que eu não posso falar isso pro candidato, que a empresa tá me dando um piso e tá me dando um teto. Eu tenho que saber qual é a sua realidade, até para saber se a vaga casa com você, entendeu? Agora, vamos supor que você, assim, de fato, aceite ganhar menos, que de fato você concorde, né, ganhar menos. Mas até quando você vai aceitar ganhar menos? Você já se deu esse prazo? Você já entendeu qual é o prazo que você tem para ganhar menos? Você precisa fazer essas contas, isso precisa estar claro para você. Para quê? Para quando você entrar na organização, você entender até quando esse salário pode ser trabalhado, até quando ele pode ser negociado, né? Então, faça essa pergunta para você, responda isso para você, para quando você for pro processo seletivo, você ter isso claro, porque senão você vai ficar trocando toda hora de emprego porque o salário não tá eficiente para você.
E trocar de empresa, às vezes, não vai te trazer uma oportunidade melhor. Mas se dentro da empresa você souber negociar o quanto você pode ganhar, o quanto você merece ganhar, o quanto o seu conhecimento vale. Eu, muitas vezes, quando eu trabalhava de gerente comercial, eu tinha um valor acima de mercado. Por quê? Porque isso para mim não era negociável. Ou eles me pagavam o que eu precisava, o que eu merecia diante da minha entrega, ou eu não ia trabalhar. Então, eles me pagavam por quê? Porque eu me pagava. Eu tinha um salário, eu tinha um resultado que me pagava. Então, tudo isso vocês precisam levar em consideração. Qual é o resultado que você está entregando na empresa? Quanto vale o seu conhecimento? Quanto vale o fato de ter você, de ter suas habilidades, os seus comportamentos, de ter os seus valores? De ter esses valores atrelados? Quanto que estar perto de você? Gente, isso tem valor. Não estou falando de preço, estou falando de valor. Então, tudo isso precisa ser considerado quando eu vou discutir o salário. E se a empresa naquele momento tem um valor, a princípio, que ali é o que ele pode pagar, então eu vou aceitar, mas vamos negociar? Ok, eu vou entrar, vou começar a trabalhar para você, mas a gente consegue conversar novamente e discutir sobre esse valor, sobre esse preço, sobre esse salário daqui a 3 meses? Daqui a 6 meses? Quando novamente, que a gente pode conversar sobre esse custo? Porque se você é um funcionário que se paga, se você é um funcionário que dá o retorno, a empresa vai valorizar você. A Jéssica está falando aqui, ó, o candidato precisa ter clareza de quanto vale o seu tempo e conhecimento, justamente. Porque se você fez uma formação, pagando muitas vezes, até o valor que você está ganhando ali de salário, o porquê não você não levar isso para a mesa? Para discussão ali na hora de concorrer à vaga, ou de discutir uma promoção interna, ou de buscar ganhar mais, né? Discutir realmente um aumento. Você precisa entender de fato quanto que você está valendo no mercado. E muitas vezes as pessoas não pensam, elas não fazem nem pesquisa de quanto que ela custa no mercado. Ela entra para uma empresa, para uma vaga, ela não sabe nem quanto ela custa no mercado. Então tem alguns sites, inclusive, que você pode ir lá fazer a pesquisa e descobrir quanto é o seu valor, né, no mercado, né? Eu vou falar aqui alguns nomes para vocês. Glassdoor, tá? Glassdoor, eu vou tentar escrever aqui para você, tá? E o Love Money. Esses dois sites e o mapa de carreira também consegue mostrar para você quais são as médias de salário, tá? Que você tem dentro da sua área de trabalho, da sua área de atuação. Então, é muito importante você discutir, tá? Isso com a empresa, discutir isso com o mercado de trabalho, saber qual é o seu piso, saber quanto você merece ganhar, qual a sua valorização ali dentro da empresa e negociar prazos, discutir sobre os prazos que você tem para poder buscar um trabalho melhor. Eu vou contar para vocês uma história que eu fui fazer recente, que eu ficava assim, coçando a minha língua para contar pro candidato qual era. Eu não tô falando de cargos comissionados, tá, gente? Porque quando tem os cargos comissionados, a pessoa realmente ela ganha por produção, né? Eu tô falando de salários fixos, tá? E muitas vezes as pessoas vêm pelos os salários indiretos, né? Que são os benefícios, que também é muito importante. Dependendo de quanto é o benefício que você vai ter na empresa, vale muito a pena você, às vezes, aceitar um salário que tá um pouco abaixo, né, do seu teto, ou do seu piso, né, que tá ali na média, mas que você tem outros salários indiretos, que também contam os salários emocionais, tá? E aí, nessa negociação que eu fui fazer, eu tinha 3 candidatos para vaga, e os valores, né, a empresa pediu para eles colocar a pretensão salarial, porque a empresa tinha ali um valor que eles podiam caminhar, que eles queriam entender como o mercado estava funcionando. E os 3 candidatos, um me trouxe um valor muito alto, acima do mercado, um outro candidato trouxe um valor ali na média, que eu acho que em relação à empresa era mais ou menos aquele que ele ia pagar, e um outro candidato me trouxe um valor muito baixo, muito, muito, muito abaixo, pelo menos uns 50% de quanto a empresa estava disposta a pagar.
estava disposto a pagar. E eu não posso virar pro candidato e falar, cara, ó, você tá se valorizando muito pouco, entendeu? Você tá querendo muito pouco, você tá custando muito pouco. Tem como você pedir mais? Até essa questão, dependendo do cargo que você vai trabalhar na empresa, o que a empresa encara? Ela encara que você não é um profissional capacitado. Ele acredita que você não é capacitado para fazer aquele trabalho. Isso já aconteceu comigo, inclusive, entendeu? Eu fui fazer uma proposta logo nos meus primeiros trabalhos para a empresa. Eu fui fazer uma proposta para a empresa e eu fiz uma proposta que para mim tava super válido. Falei assim, tá pagando o meu conhecimento, tá pagando os meus custos, né? E a minha entrega eu vou conseguir fazer, eu vou cobrar esse valor. Fui lá e pus o valor na proposta, né? Pus o valor na proposta. E aí eu não consegui passar, não consegui entregar o trabalho, eu não fui uma das pessoas escolhidas para entregar o serviço. Só que eu tinha algumas pessoas que eu conhecia dentro daquela empresa e eu fui tentar entender os motivos, o porquê que eu não tinha ganho, né, aquele processo por empresa, né? Porque as empresas também passam por um processo seletivo ali em relação ao trabalho, ao conhecimento e o valor, tá? Porque a empresa discute muito o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. E aí, essa colega minha virou pra mim e falou assim, Cíntia, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você vai fazer um trabalho bem feito, mas a empresa viu a sua proposta e achou que você cobrou barato demais. E como você cobrou barato demais, ela acha que você não tem o conhecimento de entregar o que ela precisa. Olha só como que a gente não para pensar nisso. Quando eu pego o meu preço e coloco muito no chão, a empresa pode achar que eu não tenho conhecimento da minha entrega. Consegue entender como é muito maior do que só a questão de dinheiro? Está atrelada à sua autovalorização, que foi o que a Jéssica comentou antes aí. Então é muito isso. Então desses 3 candidatos, o candidato que escolheu menos, ele tinha todos, pelo menos ele demonstrou ter as competências, ele saiu muito bem nos testes comportamentais e nos testes de personalidade. Mas o que pegou ruim para ele foi o fato dele pedir muito pouco o salário dele e a empresa entendeu que ele não tinha ambição. E que para aquele cargo era necessário. Era necessário ter essa habilidade, um pouco de ambição, entendeu? E aí, infelizmente, ele não foi escolhido, justamente por isso, por esse motivo. Então, a gente precisa entender quanto é que você custa, né, no mercado. E falando de negociação, como é que você pode negociar os seus melhores salários? Eu já dei aqui mais ou menos algumas dicas, mas agora eu quero fazer você refletir sobre isso, tá? Quando você for chamado para o processo seletivo e a empresa perguntar para você qual a média de salário que você tem, você vai pesquisar dentro da sua área de atuação qual a média que o mercado está pagando nesses sites que eu coloquei para você. Depois eu vou fazer um post com ele lá no meu feed e vou escrever para vocês direitinho. No feed não, no stories, tá, gente? Quais são os sites que você pode buscar e descobrir qual é o seu salário, a média salarial que você tem dentro de região e por área de trabalho, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa e você vai pedir, falar com a empresa quanto é o seu custo no mercado. Você vai falar, olha, esse profissional no mercado da entrevista de emprego, tá? Eu já fiz uma pesquisa, os salários pagos para essa área, para o meu nível, tá? Que aí você vai avaliar o seu nível. Se você está no nível inicial, são os cargos iniciais. Se você já é um sênior, tá? Então, você precisa avaliar qual o seu nível na área de conhecimento. Então, para o meu nível, o mercado está pagando tanto. Então, pensando nisso, esse é o meu valor. E aí, você põe ali o seu preço na mesa. Deixa ele trazer uma contraproposta para você. Entendeu? Deixa ele trazer para você essa contraproposta. E aí e se ele falar assim, olha, não, o valor que eu vou poder pagar para você é tanto. É tanto. Aí você pergunta para ele, mas daqui a 3 meses, esse valor é negociável? Cíntia, no vagas.com também tem. Muito bom. Obrigada, viu, João Anderson, por essa informação. E aí você pergunta pro recrutador ou pro gestor, né? Esse valor daqui a tanto tempo é negociável? Dá pra gente discutir melhor sobre esse valor?
Aí a empresa, você vai saber se a empresa vai negociar ou não. E aí você consegue pôr ali na balança até quando você está disposto a ter aquele salário. Aí eu sugiro que você não saia da empresa por dinheiro, a não ser que você tenha uma proposta bem melhor, tá? Menos de 1 ano. Você precisa colocar aí pelo menos uma trajetória de 1 ano, porque senão você vai ficar trocando toda hora de emprego. Isso não vai pegar bem pra você, entendeu? Ficar trocando por conta do salário. E o que você pode fazer, buscar no mercado oportunidades melhores que te paguem mais e sentar novamente com a empresa quando você já tiver, né, uma chance no mercado pagando melhor pra você. Sentar novamente com a empresa e discutir novamente isso. Olha, eu estou saindo da empresa simplesmente porque eu tenho uma proposta melhor no mercado. Quando eu entrei aqui, eu falei com vocês que eu gostaria de negociar o meu salário durante tanto tempo. Como não houve essa negociação, eu fui buscar uma oportunidade onde eu me sentisse mais valorizado financeiramente e por esse motivo eu estou pedindo meu desligamento. A empresa vai tentar entender se naquele momento ela tem como, né, cobrir a proposta ou não, entendeu? E aí você vai colocar na balança o que é melhor para você, sair daquela empresa ou continuar ali ganhando aquele valor, tá bom? E quando você já está dentro da empresa, é exatamente a mesma coisa. Se você precisa que aumente o seu salário, você vai mostrar os seus resultados, tá? Você vai mostrar, você vai fazer ali, vai anotar, vai passar pelo menos 1 mês anotando quais são os resultados que você entrega, quais são os custos que você deixa de ter pelo seu trabalho, tá? Qual o retorno que você traz com aquele seu trabalho? Então faz algumas pesquisas, faça algumas análises para você entender o que você vai levar para a mesa de discussão. E aí, novamente, você vai virar com esse gestor e vai falar, olha, eu estou na empresa durante tanto tempo, eu entrei aqui, concordei em ganhar o valor X, mas nesse momento, para mim, por alguns investimentos que eu preciso fazer, inclusive na minha carreira, no meu conhecimento, nas minhas formações, eu preciso ter um valor maior. E eu tenho uma entrega, tá? Muito eficiente, eu queria discutir com você, negociar com você quanto eu posso estar ganhando a mais no próximo mês. Aí a empresa vai virar para você. Aí se ela falar para você, olha, não tem como aumentar o seu salário. Aí você novamente pode perguntar, o que eu posso fazer para que você releve essa informação, para que você mude de ideia? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para que você aumente o meu salário? Entendeu? Leve para a empresa uma responsabilidade também. De virar para você e falar, olha, se você fizer isso, isso e isso, eu consigo daqui a 1 mês ou 2 meses aumentar o seu valor. Entendeu? E aí você anote a data para novamente você entrar em reunião com essa pessoa. Entendeu? E buscar esse valor maior. Tá certo? Então, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aí para minhas perguntas, tá? Eu já tô partindo pro final. É muito bom a gente entender qual é o nosso valor no mercado de trabalho, tá bom? Não pensem vocês que as empresas estão tão mal da perna assim, porque não estão. Tem muitas empresas dispostas a pagar um salário excelente para os funcionários. Eu vou te falar a real. De todos os processos seletivos que eu fiz durante a pandemia, não houve nenhum caso de nenhuma empresa virar para mim e falar, olha, Cíntia, a gente está pagando menos por conta da pandemia. Não houve nenhum caso. Entendeu? Não houve nenhum caso. Até questões a questão do exame, né, que tem que ser feito dentro das organizações, que agora é exigência, tem que fazer lá o exame de Covid, que não é responsabilidade da empresa, tá? Não estou dizendo que a empresa não vai pagar, isso pode ser acordado, tá? Mas não é responsabilidade da empresa. Mas a empresa, mesmo assim, quando ela quer aquele funcionário, ela acredita que ela tá valorizando aquela situação, ela tá entendendo o momento, ela vai lá e paga. Então, qual que é a preocupação das empresas nesse momento, gente? Não é faturar alto, não é ter grandes lucros. Nesse momento é não quebrar. E para não quebrar, eles precisam ter profissionais trabalhando para eles ali, entendeu? Entregando o melhor resultado para que as empresas, para que as pessoas, para que os clientes possam receber e, de fato, ele não ter que fechar a empresa.
Então a gente vê isso hoje dentro dos restaurantes, né? Para você ver como que o investimento dentro da organização está sendo maior com essa limpeza diária, com o protocolo que está sendo feito dentro das organizações, né? Então, já pensou se a empresa não precisa do funcionário, não tem o funcionário? Então não se subestime. A mesma forma que você precisa de um emprego, as organizações precisam de um funcionário eficiente, qualificado para a área. Então, começa por aí a sua valorização. Não subestime o seu valor no mercado de trabalho, que você vai dar muito certo, tá? Nos cargos iniciais, geralmente como você ainda não tem muita expertise, é natural você começar ganhando menos. Mas você precisa colocar um prazo para negociar esse valor, tá bom? Então, é esse o recado que eu quis trazer para vocês. Muito obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Até amanhã.